Imagine ter acesso ao mercado imobiliário dos Estados Unidos sem ter a necessidade de adquirir, financiar ou gerenciar um imóvel. E é exatamente isso que os REITs te proporcionam. No vídeo de hoje vamos nos aprofundar no universo dos REITs e entender todo o seu funcionamento. Então seja bem-vindo ao guia completo dos REITs. Então, sem mais delongas, o que são os REITs? Os Real Estate Investment Trusts, ou simplesmente REITs, são empresas que possuem, administram ou financiam propriedades que geram renda, como edifícios comerciais, shoppings, hotéis e outros tipos de imóveis. Investir em um REIT é como se tornar proprietário de uma parte da empresa, dividindo os lucros gerados por aluguéis, vendas ou financiamento dessas propriedades. O mercado de REITs foi criado em 1960 pelo Congresso dos Estados Unidos. Eles foram desenvolvidos para democratizar o acesso ao setor imobiliário, antes restrito a grandes investidores. Eles abriram caminho para que pessoas comuns pudessem se beneficiar de aluguéis e valorizações de propriedades sem precisar adquirir imóveis diretamente. Aproxima-se cerca de 150 milhões de americanos vivem em residências onde há algum investimento em REIT. Existem aproximadamente 535 mil propriedades sob gestão de REIT nos Estados Unidos. E o mais interessante é que as empresas listadas no mercado acumulam uma capitalização superior a de 1,3 trilhão de dólares. Lá em 2021, por exemplo, os REITs distribuíram um total estimado de 92,3 bilhões de dólares em dividendos aos seus investidores. Um dado curioso é que mais de 28 REITs fazem parte do S&P 500, que é o principal índice da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Com os REITs, os investidores podem acessar o mercado imobiliário americano de uma forma prática e acessível, aproveitando os benefícios do setor sem depender de compra, venda e até mesmo da gestão, que muitas vezes pode ser complicado. Mas para uma empresa ser caracterizada como REIT, ela precisa seguir alguns pontos. Então, vão aqui os principais pontos. Pelo menos 75% de seus ativos devem estar investidos em propriedades imobiliárias, dinheiro ou títulos emitidos pelo governo dos Estados Unidos. No mínimo, 75% de sua receita deve ser proveniente de aluguéis, juros de financiamentos relacionados ao setor imobiliário ou da venda de imóveis. E a empresa deve distribuir pelo menos 90% de sua renda tributável como dividendos aos investidores. A empresa também precisa ser gerida por um conselho de diretores ou curadores. E após o primeiro ano de operação, a empresa deve contar com no mínimo 100 acionistas. Além disso, não mais que 50% das ações podem estar concentradas nas mãos de 5 ou menos pessoas. Esses requisitos garantem que os REITs mantenham seu foco no setor imobiliário e promovam a diversificação e a acessibilidade para os investidores. Os REITs se dividem em 3 categorias principais, que são elas: Equity REITs. Esse é o tipo mais tradicional de REIT, focado em investir diretamente em imóveis físicos, como prédios, shopping centers, complexos residenciais, hotéis e outros imóveis. O objetivo dele é gerar renda por meio de aluguéis e aproveitar possíveis ganhos de capital com a valorização das propriedades. O segundo tipo são os Mortgage REITs. Diferentemente dos Equity REITs, eles concentram-se no mercado de financiamento imobiliário, hipotecas e títulos lastreados em hipotecas. Eles ganham dinheiro com os juros cobrados sobre os empréstimos imobiliários em suas carteiras. E também temos os Hybrid REITs. Esses REITs combinam as características dos Equity REITs e dos Mortgage REITs, criando uma abordagem diversificada. Eles investem tanto em propriedades físicas quanto em hipotecas. E essa diversificação permite mitigar riscos associados à mudança nas taxas de juros ou nas condições do mercado imobiliário. Esses tipos de REITs permitem que os investidores escolham qual o tipo de estratégia seguir, seja através da exposição diretamente em propriedades ou em financiamentos imobiliários. Os REITs abrangem uma grande gama do setor imobiliário, permitindo que os investidores se exponham a diversos segmentos, que são eles os Retail REITs. Focados no setor de varejo, esses REITs gerenciam propriedades como shoppings regionais, centros comerciais, outlets e supermercados. Temos os Resort REITs, que são especializados em hotéis e resorts, e esses REITs atendem a viagens de negócios e turismo e lazer. Temos também os Residential REITs, focados no mercado habitacional, incluindo prédios de apartamentos, casas estudantis, moradias fabricadas e casas unifamiliares. Temos também os Timberland REITs,
que são especializados em terras florestais e geram receita com exploração sustentável de madeira e venda de madeira colhida. Temos os Wealth Care REITs, que investem em imóveis voltados à saúde, como hospitais, clínicas médicas e instalação para idosos. Temos também os famosos REITs de Data Center, que possuem e operam instalações para armazenamento de dados, oferecendo resfriamento, segurança e conectividade para servidores de empresas e organizações do mundo todo. Além disso, também temos alguns REITs especiais que investem em ativos fora das categorias tradicionais, como cinemas, fazendas e até mesmo cemitérios. Esses setores também permitem que os investidores escolham a sua estratégia na hora de se expor a um REIT, diversificando sua carteira e acessando nichos totalmente diferentes. As principais vantagens de se investir em REIT são acesso ao mercado imobiliário com um baixíssimo investimento. Eles permitem que investidores possam participar do mercado sem se preocupar em gerenciar as propriedades. Temos também um recebimento de dividendos constante, geralmente a cada 3 meses, e alguns REITs mensais também. Um outro ponto interessante é a alta liquidez. Ao contrário de imóveis físicos, as ações de REITs são negociadas em bolsas de valores, permitindo compra e venda com facilidade. Por outro lado, podemos considerar que REITs também têm algumas desvantagens, como crescimento limitado, porque como a maior parte dos lucros deve ser distribuída aos acionistas, sobra menos capital para reinvestimento e expansão. E também os preços das ações dos REITs estão sujeitos à volatilidade do mercado, sendo influenciados por condições econômicas, taxas de juros e outros fatores externos. E não podemos deixar de falar das diferenças entre os REITs e os fundos imobiliários. Aparentemente, os dois têm propósitos muito semelhantes, porém, eles apresentam diferenças estruturais e jurídicas. Os REITs são empresas constituídas com ações negociadas em bolsas de valores, permitindo maior flexibilidade, como emissão de dívidas e uso de alavancagem financeira. E no Brasil, os fundos imobiliários funcionam como fundos de investimento, sendo geridos por administradoras e sem a capacidade de adquirir dívidas diretamente. Outro ponto, os REITs surgiram nos Estados Unidos em 1960, sendo um modelo consolidado e amplamente adotado. E já os FIIs têm uma história mais recente no Brasil, regulamentados pela Lei 8.668 de 93. O primeiro fundo foi criado em 1996 e apenas em 1999 os FIIs começaram a atrair investidores individuais. Os REITs também podem reinvestir os seus lucros em crescimento e expansão. Por sua vez, os FIIs são muito mais restritos, dependendo de emissões de novas cotas. E quais seriam os principais pontos para você escolher um REIT e incluir na sua carteira? Antes de adquirir um REIT, temos que ver o setor de atuação, a localização dos imóveis, o histórico de dividendos e o desempenho passado e até mesmo para o futuro. Empresas com uma administração sólida tendem a apresentar melhores resultados e maior estabilidade. Agora eu vou mostrar para vocês 3 REITs interessantes para vocês estudarem. O primeiro REIT que eu quero trazer aqui para vocês é o American Tower Corporation. Ele é um dos maiores REITs do mundo, especializado em infraestrutura de telecomunicações. Ele possui e opera torres de comunicação, rooftops e sites de transmissão em diversos países. A AMT é fundamental para a conectividade global, oferecendo espaço para empresas de telecomunicações instalarem seus equipamentos em suas torres, apoiando redes móveis, banda larga e o crescimento do 5G. O segundo REIT que eu vou trazer para vocês se chama Equinix. Ele é líder no setor de infraestrutura digital, especializado na operação de data centers globais. Seus centros de dados oferecem conectividade crítica para empresas ao hospedar plataformas de tecnologia que suportam serviços de nuvem, telecomunicações, inteligência artificial e internet. E o terceiro e último REIT é o STAG Industrial. Ele é um REIT focado na aquisição e operação de propriedades industriais nos Estados Unidos. Seu portfólio é diversificado, abrangendo propriedades como centros de distribuição, armazéns e instalações de manufatura leve, totalizando cerca de 112 milhões de pés quadrados de área locável em 41 estados. A empresa prioriza ativos que oferecem um equilíbrio entre crescimento e estabilidade de renda.
com uma abordagem de investimentos disciplinada e diversificação de inquilinos para mitigar os riscos. O American Tower Corporation e o Equinix pagam seus dividendos trimestralmente, já o Stag paga mensalmente. E eles podem ser muito bons para quem gosta de receber renda passiva em dólares. Então é isso, esse foi o guia completo dos REITs. Se você gostou, comenta aqui embaixo e eu te pergunto, você já investe em REITs? Já tinha ouvido falar deles? E caso você queira se aprofundar mais e investir e entender as métricas dos REITs, te convido a participar da minha comunidade Esquezaro Júnior, onde lá dentro eu falo muito mais sobre investimentos globais, não só REITs, mas como ações, bonds, commodities e até mesmo criptomoedas. Então o link está aqui na descrição e nos vemos no próximo vídeo.